Olá, eu quero compartilhar com você nesse dia uma palavra que se encontra no Salmo 35, um salmo muito precioso, porque assim como a maioria dos salmos, eles expressam os sentimentos mais profundos do ser humano. E aqui nós nos encontramos com Davi, num dos momentos mais dramáticos da sua vida, porque ele está fugindo possivelmente do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel e esse rei, ele teve muitos dilemas com o seu amigo e depois se tornou inimigo Davi. E uma palavra que eu ressalto aqui do texto diz assim: testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar-me a vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Aqui Davi expressando o sofrimento vivido de maneira injusta. Você já passou por isso? Sofrer algo que você não merecia? Davi sabia muito bem o que era isso, porque a palavra de Deus mostra para a gente esses momentos da razão pela qual Saul mudou de amigo para inimigo. Davi tocava harpa e acalmava o coração de Saul. Davi, ele era chamado por Saul e ele era muito estimado por Saul. Mas ele teve um primeiro movimento, e o primeiro movimento foi inveja. A inveja levou Saul de amigo a inimigo, porque as mulheres cantavam e dançavam. Saul venceu milhares, Davi venceu milhares de milhares. Saul, ele era rei, mas a glória era de Davi. Ele era líder do exército, ele ganhou muitas batalhas. A segunda situação foi que a esposa, na verdade a filha de Saul, demonstrou um profundo amor por Davi. Mical casou com Davi, e a palavra de Deus diz que Mical, quando Saul viu que Mical amava, o quanto amava Davi, então ele se tornou inimigo pelo resto da vida de Davi. E a última cena é quando ele percebe a lealdade, a fidelidade, a cumplicidade de amizade que Davi tinha com o seu filho Jonatas. Por isso, nós percebemos aí Saul num movimento de inveja, por conta da triunfo de Davi, o sucesso de Davi, o amor que ele tinha dos filhos de Saul. E por isso, ele sofre injustamente, é perseguido por Saul repetidas vezes, e ele acaba indo para cavernas e ficando de forma isolada. E no final desse texto, Davi, mesmo demonstrando toda a inconformidade, a tristeza com isso, ele diz: cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Eu queria dizer uma coisa para você, que aquilo que pode nos proteger de toda maldade e difamação é a integridade e retidão de coração. A palavra de Deus diz que a retidão e a integridade é aquilo que nos protege. E por isso eu quero terminar com a palavra do apóstolo Paulo, que fala que daqueles seus encarregados, o que requer deles que sejam encontrados fiéis. E à medida que eles são encontrados fiéis, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz: olha, eu não me importo com o que vocês me julgam, na verdade, eu nem julgo a mim mesmo, porque é Deus quem me julga. A consciência de Paulo eu preciso ter a minha consciência diante do Senhor, porque se eu sou fiel ao Senhor, isso é o que interessa. Injustiças vão acontecer, dificuldades vão acontecer, mas muito mais importa ser fiel ao Senhor do que a homens. E aí uma palavra que nos liberta de qualquer justiça pela nossa própria mão, qualquer justiça por nós mesmos. A palavra de Deus fala através do Paulo: Deus trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. No seu devido momento, aquele que se manteve íntegro, aquele que se manteve reto, aquele que se manteve fiel ao Senhor, Deus trará à luz as intenções dos corações. O pecado vai ser mostrado e revelado, assim como a verdade vai aparecer. Que Deus te mantenha fiel em todo o tempo, mesmo nas injustiças da vida. Deus te abençoe.